A partir de agora nós já estamos gravando. E eu tenho chamado e convidado vários pais para ter uma conversa, né? Uma conversa de pai para pai. Então, a audiência já conhece a minha prole, né, digamos assim, a quantidade de filhos que eu tenho, etc. Mas eu queria saber de você, o que te gabarita, primeiramente, a participar aqui do Fala Pai. Então, o que eu gostaria que você falasse é, primeiramente, o seu nome completo e os seus filhos. E aí você vai contar uma pequena história de cada um, né? Vou citar o meu exemplo. Eu tenho o Emanuel, de 9 anos, o Miguel, de 8 anos, o Daniel, de 2 anos, e a Júlia, que é minha enteada, com 20 anos. Então, todos eles moram comigo hoje, e essa é a minha família. Então, eu quero saber o que te gabarita, fala o seu nome e passa a lista aí dessa galera. Pois é, meu nome é Reni Cassaro Cane, sou mineiro, e eu tenho um casal de filhos. O meu filho mais velho chama-se José Henrique, ele tem idade de 13 anos, e a minha filha mais nova é a Maria Clara, que tem a idade de 9 anos, né? Formam um lindo casal. Então, eu entendo que eu sou gabaritado para... Um filho de 9 e Um filho de 13, de 13 e uma filha de 9, casal. Uma filha de 9. Todos eles moram... Todos eles moram comigo. Todos eles. São crianças maravilhosas, estão em plena formação. E José Henrique, com 13 anos, já começa a entrar naquela fase, né? De questionar tudo e ter resposta na ponta da língua para tudo. Não aceitar muita coisa, né? Mas a gente vai levando, cara. A gente vai levando. Tá. Ô, Reni, uma pergunta que eu gosto de iniciar, né? E geralmente eu faço as mesmas perguntas para todos os pais. Por quê? Eu quero ouvir as mesmas respostas das perguntas, mas não o mesmo conteúdo. Eu quero entender as diferentes realidades. Uhum. E compartilhar isso com quem está assistindo a gente. Como é que foi para você quando você soube que você seria pai? E aí essa pergunta assim, em que momento que essa notícia veio? Renan, eu estava com a minha esposa e a gente estava tentando, ou nós estávamos recém-casados, ou íamos casar. Eu quero saber assim, em que momento da história do Reni veio a notícia da primeira gravidez? Então, nós tivemos... A minha esposa, ela ficou grávida a primeira vez. Aham. E ela teve um aborto espontâneo, né? Foi de forma natural. Com 3 meses de gestação, nós perdemos o bebê, né? Mas de forma natural, né? E aí nós ficamos preocupados, né? Como seria a próxima tentativa e tal. Mas enfim, viajamos, fizemos uma viagem para o exterior. A gente até achou que foi nessa viagem, né, que ele foi concebido, mas não foi, foi logo depois. E isso criou para a gente uma expectativa, né, de como seria a segunda oportunidade. Mas quando ela desconfiou e fez os exames e deu positivo, assim, foi uma mistura de alegria com desespero, né? O que fazer a partir de agora? Desespero também? Porque é um mundo novo, né? Aham. Aquelas coisas que a gente ouve dos nossos pais lá, que nós ouvimos, você vai saber quando você for pai. Isso, eu acho que todo pai... É uma realidade, né? É uma realidade. Eu acho que todo pai, ou que está para ser pai, passou por isso, né? Enquanto na sua adolescência, enfim. Então foi uma experiência assim, assustadora no momento, o que fazer, o que esperar, né? Isso eu acho que gera uma dúvida muito grande. Mas depois vem a gestação, você começa a curtir aquilo, começa a curtir a barriga da sua esposa crescendo, aquela criança desenvolvendo ali, e é legal, entendeu? Curti muito a gravidez da minha esposa, a gente curtiu muito, muito. As duas, tanto a primeira quanto a segunda. E a segunda já foi mais tranquila, porque nós já tínhamos a experiência, né? Já estava ali, já tinha né? experiência, é isso aí. Eu costumo dizer o seguinte, que cada gestação é uma oportunidade da gente crescer um pouco mais, né? E que quando veio a
primeira gravidez, que é a do Emanuel, eu tava muito tenso, né? Por que muito tenso? Porque eu queria, era um sonho meu ser pai, e eu não conseguia. Eu e Carol, nós ficamos quase 2 anos tentando engravidar, né? E como ela já tinha uma filha, eu falei, bom, o problema sou eu. E aí essa gravidez veio e foi num momento totalmente inesperado. Porque chegou um ponto que a gente largou de mão. Falei, agora já era. A gente ficou 2 anos tentando, não tem 2 anos, então se não veio agora, vamos tentar depois mais pra frente. E resolvemos tocar projetos, tocar a vida e fazer um monte de coisas. E quando a gente relaxou, aí a coisa aconteceu. Aí a coisa aconteceu, cara. Então, eu costumo falar assim que a hora certa nunca vai existir a hora certa. Mas tem a hora certa. Tem, porque assim, Renan, a nossa gestação ela foi programada, né? O nosso filho ele foi programado. Certo. Programado no seguinte sentido: nós curtimos bem a vida de casado no início, nós demoramos 9 anos para ter o primeiro filho. Então nós curtimos bastante esses 9 anos, fizemos tudo que a gente podia fazer enquanto casal ali. E nós chegamos no momento e falamos assim, agora acho que é hora, vamos tentar? Vamos. E aí veio o que eu te falei, né? Tentamos e tivemos a primeira e aconteceu o que eu te falei antes. E depois tentamos, logo em seguida, né? Vamos partindo para a segunda tentativa e veio o José Henrique. E quando ele fez 4 anos, nós decidimos que estava na hora de ter aí um irmão ou uma irmã, o que seja, né? O que Deus mandar. E aí veio a Maria Clara. Então a diferença deles é de 4 anos e 1 mês. Porque José Henrique nasceu no dia 6 de maio e Maria Clara no dia 12 de junho. Então foram 4 anos e 2011 e 2015. 4 anos e um mesinho aí. Maria Clara nasceu no dia dos namorados, né? Dia 12 de junho. Caramba, que marcante, né? E nunca mais vai ter presente de dia dos namorados pra ela. Não, mas eu falei com ela que se o namorado dela der 2 presentes, tá bom. Se der 1, ela vai brigar com ele. É isso aí. Ô, Reni, quando você soube da gravidez do seu filho, você era um cara. Sim. Você considera que você mudou alguma coisa? E aí a pergunta é um trovão. E aí a pergunta é, o que mudou no Reni quando ele soube, agora eu vou ser pai? A notícia o momento que a notícia vem, você tá ali com aquela expectativa, você tá com aquela... em algum momento existe o desejo e tem o choque. Mas na hora que, pronto, aconteceu a notícia, agora eu sou pai. E aí? Eu acho que eu me tornei um homem mais quieto. Mais quieto? Mais quieto. Eu acho que me tornei um homem mais quieto, mais responsável das minhas coisas. Tentei ser um pouco mais organizado. Eu quis criar para mim ser mais organizado para poder dar o exemplo depois. Se deu certo ou não, eu não sei. O futuro vai dizer. Né? Mas eu me tornei mais caseiro, mais parceiro da minha esposa, né? Porque quem tem filho sabe que não é fácil, entendeu? Então foi isso, cara. Eu mudei um pouquinho a minha postura. Eu já era um cara mais sério, acho que eu fiquei mais sério um pouquinho, entendeu? Mais cuidadoso com algumas coisas, né? Eu me preocupava com uma tomada. Então eu comprava um protetor de tomada, eu passei a me preocupar com uma quina de mesa, então eu comprava um protetor de quina de mesa. Eu pensei, para você ter uma ideia, em arredondar todas as quinas de mesa da minha casa. Para não deixar bater, né? Exatamente. Mas, enfim, então eu acho que eu passei a observar mais esses detalhes que antes eram despercebidos. Questões de segurança, você passou a observar muito mais. Eu passei a andar mais devagar, dirigindo. Você sabe que isso é algo que mudou em mim também? Eu tava observando isso. Não que antes nós fôssemos negligentes, nunca mas fui. Agora fomos mais observadores da segurança. Eu sempre tive uma direção muito defensiva no volante. Nunca fui negligente, sempre andei na linha. Mas a partir daquele momento eu falei, cara, eu tenho que andar muito mais. Muito mais.
E realmente eu passei a ter muito mais cuidado no trânsito, por exemplo, que é um exemplo, né, do que antes. Andei menos, eu diminui minha velocidade. Porque, cara, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, não dá pra andar como eu andava antes. Não que eu corria, Sim. não que eu andava muito rápido, né? Mas era só você, né? Era só eu. Ainda que você tivesse a esposa, mas era só você. É. A ponto de, em alguns momentos, a minha esposa falar assim, não dá pra você andar um pouquinho mais rápido, não? Eu falei, não, deixa do jeito que Depois que nasceu, né? Não, deixa, tá bom. Deixa do jeito que tá bom. Entendeu? E Reni, em que momento que você realizou que você se transformou em um pai? Deixa eu te explicar. Quando eu recebi a notícia de que Carol estava grávida, eu estava em viagem. Eu tava na estrada, e aí ela me ligou, falou assim, olha só, onde é que você tá, o que você tá fazendo? Eu falei, tô trabalhando e tal, era representante comercial na época. E, então, tenho notícia para te dar, tô grávida. Então, eu tava no sul do estado, num trajeto que era de 4 horas, no período normal, eu fiz em 3. Né? Então, vim relativamente rápido, eufórico e rapidinho cheguei em casa. E aí, eu falei, cara, agora eu vou ser pai. Mas na hora que o neném nasceu... Foi exatamente aí. Na hora que eu vi ele lá, né, no berço, né, lá na incubadora lá, eu falei, cara... Foi um choque de realidade. Esse choque de realidade. É um choque de realidade. E aí... eu falei assim, eu olhei para aquele bebê ali, exatamente na incubadora, eu falei assim, lá naquela vitrine, né, que tá todo mundo lá dentro. Fica a família toda ali, né? Eu falei assim, caramba, é meu filho. Chegou. Falei, e agora? Eu me perguntei, falei, e agora? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, sabe, Renan? Desde o início, cara, desde a minha juventude, eu sempre fui muito tranquilo. Então, eu consegui manter essa tranquilidade, assim, né? É lógico que ao decorrer dos anos você vai perdendo um pouco a tranquilidade. Por outros motivos. A gente vai chegar lá. Mas assim, eu parei, olhei naquela salinha, naquela vitrine, eu falei, caramba, o que eu devo fazer a partir de agora? Como proceder? E eu falei, cara, não tem jeito, eu vou ter que ir me moldando a cada dia, a cada experiência diferente, porque, desculpa eu falar aqui, mas ele vai fazer cocô na fralda e eu vou ter que limpar. E aí? Eu vou saber limpar? Eu vou saber dar uma mamadeira? Né? Eu vou saber dar um banho? Porque, cara, a mãe é mais fácil, né? A mãe já nasce com esse instinto. Mas pais, a gente fica com medo. Mais desajeitado. Né? A gente fica com medo. Eu não sabia como é que pegava, se eu protegia a cabeça. Eu falei, e agora? Então, no momento em que ele nasceu, que eu acompanhei o parto da minha esposa, eu filmei o parto da minha esposa todo. Eu falo que eu literalmente conheci minha esposa por dentro, porque... Sim, eu tenho tudo isso filmado, tudo registrado. Dos dois, inclusive. Que só a gente que gosta de ver, né? Eu, às vezes, chego, olha só, minha esposa e tal. Não quero ver. É só a gente que gosta, né? Não, eu briguei com o médico, com o pediatra, quando a Maria Clara nasceu, que ele pegou ela e foi levar para um canto, assim, para fora do centro cirúrgico. E eu fui atrás, filmando, e ele falou, você não vai não? Eu falei, vou, cara, vou. É minha filha. Eu não vou por quê, né? Aí depois ele não deixou eu ir. Ué. E eu não fui. Ele falou, não vai, você não vai e fica quieto. Eu tive que ficar. Eu fiquei muito puto, fiquei pau da vida. Mas depois ele me explicou e eu entendi, eu pedi desculpa para ele. Ele falou, cara, a gente faz procedimentos com a criança, né? Sugar o narizinho, tem que desobstruir as vias nasais e tal. E se acontece algum problema com sua filha, você ia ficar louco. E a gente ia ter que tomar cuidado da sua filha e de você junto. Aí eu olhei pra ele assim e falei, doutor, o senhor tem razão. Me perdoa, me desculpa. Ele, não, fica tranquilo. Entendeu? Então assim, cara... E aí ia ter que conter... Mas foi exatamente isso. Foi no momento em que ele nasceu. E eu vi naquela televisãozinha, naquele dia, eu falei, caramba... E quando veio o Emanuel, foram alguns momentos, né? O momento do anúncio da gravidez, o momento do nascimento... E o momento que eu peguei ele a primeira vez. Porque a minha esposa
fez a cesariana, então... A minha também foi. Ela não tinha muita mobilidade, né? E aí eu lembro que ele tava no bercinho, né? Naquele... Enfim, naquele... o bercinho que vem lá do hospital. Uhum. E aí ele começou a chorar. E aí a minha esposa falou assim, pega ele pra mim. Vou dar mamar pra ele, deve estar com fome. Aí eu falei, espera só um pouquinho. Aí fui lá na enfermeira. Ela falou assim, aqui, a minha esposa tá chamando, que o neném tá chorando. Ela, pois não, senhor. Aí ela foi, chegou no quarto, pegou o bebê, toma. Aí entreguei pra minha esposa, e na hora que eu peguei assim, eu falei, meu Deus, agora é comigo. Então, são situações que a gente não tá preparado. A gente não tá preparado para isso. Não tá. Mas... Não tá. A gente acha que tá, a gente pensa que os nossos pais ensinam, a sociedade, não sei. Não tá preparado. Porque na cultura, de certa forma, nós somos ensinados, né, de que homem não chora. De que homem não pode chorar. Eu chorei, meu amigo. Eu chorei. De que homem não chora, de que homem tem que engolir seco, que homem é ser macho, né? Não é ser homem, é ser macho. Eu me pergunto, por que o homem não pode chorar? E aí entra o ponto que eu queria chegar, né? A gente, em muitos casos, nós somos incentivados a esconder as nossas emoções. Né? Esconder o que a gente pensa, esconder o que a gente sente. Porque em muitos momentos, esse sentimento de sou o provedor do lar, sou o protetor do lar, eu sou o esteio, eu sou o máximo, eu sou o herói, não sei quem, não sei o quê. E em alguns momentos isso tira um pouco a nossa identidade real, de quem a gente é. Sim. Né? Ao ponto de que eu não lembro de algumas pessoas... ou muitas têm. Não lembro delas terem falado de ter ouvido o pai ou a mãe dizer eu te amo. Sabe? Não lembro de ter ouvido avó, falar eu te amo. E hoje a gente tem essa tranquilidade para ser assim. E aí, Reni, eu queria trazer esse início de pergunta, né? esse ambiente para te perguntar. Como que você... emocionalmente, você se comporta em relação aos seus filhos? Você já se viu em algum momento blindando ou tentando blindar eles para não passar alguma coisa? Ou como é que é isso para você? Né? Você tem tranquilidade para ser você totalmente na frente deles? Então, eu tenho. Não que eu seja sempre, porque é muito difícil, né? Mas nessa correria, nessa loucura que a gente vive dia a dia... às vezes, infelizmente, você acaba levando um sentimento de cansaço ou de estresse para dentro de casa, que não deveria, mas a gente acaba levando, né? E a gente acaba tendo alguns comportamentos com eles que não deveria, né? Mas eu tento separar um pouco, é difícil, mas a gente tenta o máximo que eu consigo. Máximo. Mas eu tenho o hábito de falar para meus filhos, filho, eu te amo. Filha, eu te amo, papai te ama. Em algum momento isso foi desafio para você? Não foi. Em nenhum momento. Porque o que você falou é muito sério, né? A gente tem, não que os nossos pais não estejam errados, porque eles foram criados dessa forma. Foi uma situação... Uma outra realidade. Uma outra realidade. Mas eu também não tenho lembrança de meus pais brincarem comigo, de jogar bola comigo, dizer, filho, eu te amo... né? Não os culpo por nada disso. Nada, absolutamente nada. Mas eu percebi que falei, cara, eu não posso ser assim. Eu tenho que mostrar para os meus filhos que eles precisam ter segurança em mim. Eles precisam saber que eu amo meus filhos. E eu amo, cara, eu amo meus filhos. Entendeu? Eu te falo de coração, cara. Se eu tiver que dar a vida pelos meus filhos, eu vou dar. E não vou nem pestanejar. Entendeu? Vou dar. Então, assim, passei uma situação na pandemia, com muitos casais, muitas famílias passaram. Eu tive um problema muito grave com a minha filha, né? A ponto da gente ter que fazer um tratamento com um psiquiatra e psicólogo, né? Porque minha filha ela teve um surto na pandemia, que
eu até chorei em alguns momentos, né? Não na presença dela, mas sozinho, em casa, eu e minha esposa, porque é muito difícil, cara, você ver sua filha naquela situação. Mas graças a Deus, cara, e uma coisa eu falo, meu irmão, Deus é a base. Desde quando a gente casou, minha esposa e eu, a gente fez um trato, né? Que a gente nunca ia dormir, ia deitar sem rezar ou sem agradecer. Fizemos esse ano 22 anos de casado. Esse ano de 2024. 2024. Dia 19 de outubro. Cara, não teve uma noite sequer que a gente não rezou junto. Zero. Durante esses 22 anos. E assim foi inclusive com os nossos filhos. Não tem uma noite sequer que a gente não vai deitar e a gente não reza juntos. Pode, a hora que for, pode estar o estresse que for, não dá. Temos que rezar. É obrigação. A minha filha cobra, pra você ter uma ideia. Olha aí. A gente sai de casa, entra dentro do carro, a gente reza junto. Minha filha, pai, a gente não vai rezar não? Meu filho fala, pai, vamos rezar? Então isso é fundamental, cara, pra gente poder passar essas situações, entendeu? Então, tive esses sentimentos, claro. Sempre vai saber disso, né? Se ela assistir. Mas vai, é bom, vai assistir. Mas é bom que saiba, cara, porque eles têm que entender que pai e mãe, eles estão ali para ajudar. São pessoas que, talvez as únicas pessoas de verdade que eles possam confiar 100%. Cara, por pior que seja, o filho, o pai sempre vai querer o bem. Verdade. Não adianta, cara, é pai, é mãe. Você vai recriminar por isso? Não. Mas voltando à sua pergunta, eu não alivio. Eu deixo aprender. Você traz a responsabilidade. Eu trago. Você deixava cair e se machucar? Deixava. Meu filho quebrou os dentes. Deixava. Pera aí, calma aí. Ele foi andar. Mas você poderia ter evitado aquilo? Cara, então eu larguei pra ele aprender a andar. Aí nós largamos pra ele aprender a andar e... Andar. Meu filho não engatinhou. O José Henrique não engatinhou. Uhum. Ele saiu pra andar direto. Entendeu? Oh, meu Deus. E aí ele foi entrar na escola correndo, ele caiu, bateu a boca, quebrou os dentes, cortou. Caraca. A minha filha vive cheio de roxo. Ela, pai, eu me machuquei. E aí? Por que você se machucou? Ah, porque eu tava correndo. Levanta. Acontece. Levanta e continua. Meu filho faz futebol, aí às vezes eu vou buscá-lo e, fica reclamando. Eu falei, camarada, se você não quer esporte de contato, não faz futebol. Você tá fazendo o que lá? Tem que ser assim. Ou você aceita, ou você pula fora. Parou de reclamar. Porque não adianta, cara. Não adianta. Ele vai ter que aprender, vai ter que ser assim. Entendeu? E eu deixo. Lógico. Eu tenho as responsabilidades, tomo cuidado. Toma não, cara. Você deixou seu filho quebrar o dente, velho. Ah, cara, mas ele tá aprendendo, ele aprendeu depois. Aprendeu a andar, né? Ele não caiu mais. Né? Mas eu usava uma fralda, eu botava a fralda aqui assim, né? Segurava no peito ele. dele, segurava ele aqui assim, né? E aí ia com ele caminhando e tal, e foi. Muito mais seguro que usar andador, né? Isso muito mais. Muito mais. Aconteceu um detalhe interessante. O Daniel, ele tá com 2 anos hoje, né? Então, ele recém-completado 2 anos, em 2024, né? Deixar bem claro aqui. Ele teve um dia que eu fiquei com eles, era um dia de muito sol, né? Lá em casa nós temos uma varanda muito grande, né? Com um piso escorregadio. E eu falei, quer saber? Vou dar um banho nessas crianças aqui. Aí peguei uma banheira, né, que a gente tem lá, que dá banho nele. Maria Clara. Botei ele sentadinho e eu já fiz isso várias vezes, né? Enchia a banheira, ele ficava brincando ali dentro e enquanto os outros 2 irmãos ficam escorregando pra lá e pra cá, como na nossa época a gente fazia também. Jogava sabão no chão, né? Isso, jogava sabão e etc. Pronto, é uma diversão, eles adoram, até hoje. E aí, nesse dia específico, na última vez que eu fiz essa brincadeira aí com eles, o Daniel resolveu sair da banheira. E eu não tinha jogado sabão ainda, que eu tava lavando a cozinha, lavando tudo lá, eu não joguei sabão. Aí o Daniel saiu.
Aí o irmão Emanuel, começou a brincar com ele. Ah, eu vou te pegar. No que eu vou te pegar, vou correr, né? Na hora que ele correu, ele pum, caiu, mas caiu sentado. Aí levantou de novo, e aí andou mais um pouquinho e tal. Ele tomou 3 tombos. O 4º tombo foi mais feio, porque ele caiu, mas ele deu uma batidinha na cabeça. Aí no que ele bateu a cabeça, eu fiquei assim, né? E eu não demonstrei pra ele o medo. Né? Eu olhei pra ele. E aí? Como é que ele vai reagir? Aí eu falei, bora meu filho, levanta. Aí ele levantou e não caiu mais. Não caiu mais. Com 2 aninhos andando com piso molhado. Ainda não tive coragem de jogar o sabão com ele andando ali. Mas o equilíbrio dele, cara, foi uma coisa assim, espantosa. E como que é a adaptação, né? Aí num outro dia, eu repeti, né? 2, 3 dias depois, eu repeti a dose, né? Vou lavar o chão, enfim. Inclusive, quero agradecer a Vale pelo tanto de pó que ela joga na minha casa. Né? Então, por isso que eu tenho que lavar sempre. E aí, cara... Faz parte. Enfim. Você que é morador de Vitória, você que é morador de Vitória sabe o que eu tô falando. Então, aí joguei de novo e a minha esposa, não faz isso, o menino vai cair e tal. Eu falei, não, olha isso. E ele começou a andar e meio que dar uma corridinha assim. E aí, eu falei, olha lá, ele tá bem. Equilibrado. Ele tá bem, tá equilibrado. Aí nisso o irmão passa escorregando, dá uma rasteirona, o menino cai de todo pras costas. Aí, vamos acudir. Aí eu, calma, vamos ver como é que ele vai reagir. Aí ele ficou quietinho, falei, bora meu filho, levanta. Ele levantou, falei, cara, tá bem. Isso bate uma agonia na gente, né? Porque o ímpeto, né, inicial é de proteger, de cuidar e tal, mas precisa soltar. A gente tem que ter os cuidados, lógico. Sim. Eu já brinquei disso, né, na varanda da minha casa, de jogar água, jogar sabão e eles se escorregarem. Mas a gente tem que ter esses cuidados, realmente, não tenha dúvida. Tanto é que eu sempre tive cuidado de proteger as quinas, né, as tomadas. Hoje não. Hoje eles têm, né, com 9 anos e 13 anos, não tem mais necessidade disso. Então cabe a gente cuidar dessa saúde física deles, né? Mas e aí? Eu fiz uma pequena... Só pra quem tá assistindo aqui, eu fiz uma pequena pausa pra fazer um ajuste na câmera e falou, tem um episódio da Maria Clara. Fala aí, o que aconteceu? Maria Clara, toda vez que eles ligam do colégio pra mim, eu já tomo um susto achando que é da enfermaria, porque 99,9% é Maria Clara na enfermaria. É mesmo? E teve um tempo atrás, um episódio recente, ligaram da enfermaria. Olha, a Maria Clara estava correndo aqui e ela tropeçou e bateu a testa assim na porta, né, de incêndio da escada e deu um galinho. Eu falei, tá bom, mas ela tá bem? Tá super bem, assim. Eu falei, pensei comigo, deu um galinho, cara, bateu a cabeça, complicado, mas deu um galinho, quando você fala deu um galinho, né? Então, só uma coisa pequena, né? Imagina-se. Aí eu vou te mandar a foto. Eu falei, tá bom. Cara, Renan, quando mandaram a foto pra mim, não era um galinho, era um ovo na testa da menina que tava roxo. E ela sorrindo, sem o dente da frente, porque ela tinha perdido um dente. Mandando um alô ainda, né? Sorrindo, feliz da vida. Porque caiu. Porque caiu, bateu a testa, criou um ovo roxo na testa e estava sendo a atenção da escola. As amigas todas querendo saber, preocupada com ela. E ela se sentindo super acolhida, super amada. Aquilo me deu um pânico. Eu fiquei desesperado na hora. Meu Deus, essa menina vai quebrar uma perna para poder chamar mais atenção ainda. Eu peguei o carro, falei, vou ir para lá. Vou buscar, não vou deixar na escola. Cheguei lá, minha filha, tá tudo bem? Tá, pai, tá tudo bem. Você não tá sentindo nada? Não tá doendo? Não, pai, não tá doendo nada, não. Falei, tá bom, então, vamos para casa, vamos botar um gelo, né? Irresponsabilidade de levar pro médico, né? Vamos botar um metiolate, né? Pois mas enfim, ficamos observando e graças a Deus foi só o galo.
Vomitou um pouco, desmaiou, mas tudo bem. Nada, graças a Deus. Se tivesse, eu tinha levado pro médico, mas eu não levei. Eu fui até irresponsável, deveria ter levado. Mas enfim. Mas ela tava super bem, a gente ficou só acompanhando e... Mas, minha filha aí, tá tudo bem? Tá, pai, tá tudo bem. Então a gente choca um pouco. Mas eu falei, olha, toma mais cuidado da próxima vez. Mas não demonstrei pra ela o ataque cardíaco, né? Exatamente, entendeu? Caraca. Mas fiquei observando. Minha esposa entrou em pânico também, mas nós ficamos lá. Ô, Reni, você... Não vou perguntar aqui como que era a sua relação com o seu pai. Mas o que o seu pai ensinou que você transferiu para os seus filhos? E aí a pergunta o que você trouxe dele, ou qual o ensinamento que você trouxe dele que você aplica hoje nos seus filhos? Aí eu vou me dar como exemplo. Como eu disse, né? Eu não lembro do meu pai ter dito eu te amo para mim. Uhum. Eu não tenho essa memória. E a minha mãe fala que o meu pai era apaixonado por mim, né? Que eu era o amor da vida dele. Não tenho dúvida, né, cara? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas eu tenho a lembrança de meu pai um homem, né, mais restrito, né? Mais... Como é que é? Não é tímido, né? Mas não era expressivo, né? Não se permitia expressar. E aí, de novo, uma foto do tempo, né? Era de outra época, etc e tal. E não por conta disso, mas eu entendendo, de repente, uma carência que eu tive, ou uma saudade que eu tive disso, ou uma necessidade, sei lá, eu busco fazer isso com os meus filhos. Dizer que eu amo eles, que... É exatamente isso, nesse sentido também. Mas aí, tem um detalhe. Eu sempre falei com os meus filhos o seguinte, falei, olha, tudo bem você expressar os seus sentimentos, tudo bem se você sentir dor, você chorar. Uhum. Porque eu aprendi que homem não chora. Eu nunca vi meu pai chorando. Eu também não. Eu já soube do meu pai chorando, né? Às vezes ele se trancava no banheiro para chorar. Ou às vezes durante o banho ele chorava, né? Na verdade, eu vi meu pai chorar uma única vez. Eu lembro até hoje a cena. Foi quando o irmão dele faleceu. E eu tive que dar a notícia. Olha aí. A minha mãe recebeu a ligação e nos chamou lá. E meu pai já tinha acordado, tinha feito o café e estava lá embaixo na área de serviço. E eu tive que dar a notícia dessa para meu pai. Eu que dei a notícia para ele. E aí eu vi meu pai chorando. Te falo que talvez a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Se ele chorou escondido, provavelmente sim. Chorou mais escondido, né? Provavelmente sim. Entendeu? E aí... Mas, só te respondendo, né? O que eu trouxe do meu pai? Meu pai sempre foi um cara muito honesto. E continua sendo. Entendeu? Uma pessoa de bom caráter. Isso eu não nego. Por mais que a gente tenha as desavenças, tenha as dificuldades e tal, mas meu pai sempre foi, até hoje, de boa índole, honesto e de bom caráter. Então, eu tento mostrar isso aos meus filhos e tento dizer para eles, olha, isso é fundamental para a vida de vocês. Para os dois, entendeu? Respeito, pessoas do bem, pessoas de bom caráter, pessoas de Deus. Eu sempre falo isso, cara, porque é verdade, né? Essa questão, independente da religião que a pessoa seja, né? A crença em Deus, cara, faz parte do seu cotidiano ainda. Cara. Sustenta. Por pior que seja a situação que você está passando, sustenta. Entendeu? E legal assim, minha filha internalizou tanto isso. Menino, um homem talvez é mais um pouco relaxado, mas a minha filha internalizou tanto isso que minha filha é coroinha hoje na igreja. Participa ativamente da comunidade. Participa. Massa. Participa, entendeu? Então, eu tenho muito isso do meu pai. É uma coisa que eu admiro muito isso e eu trago isso para os meus filhos. E ó, essa questão da referência do pai era o ponto que eu ia chegar contigo. Porque a questão do choro, né? E eu sempre falei com os meus filhos, cara, você pode chorar.
Você pode expressar o que você quiser, é importante que você expresse, principalmente quando você não gosta, né? E uma vez, eu já falei isso aqui em outros programas, mas, enfim, uma vez eu cheguei para o Emanuel, ou Miguel, enfim, um dos dois, e eu falei, meu filho, deu vontade de chorar? Chora, cara. Isso não vai te diminuir em nada. Sim, isso aí. Isso vai te aliviar. E falei, dei aquele sermão, né? E aí ele chegou pra mim, olhando nos meus olhos, e falou, pai, e por que eu nunca te vi chorando? Nó. Isso aí dá um... E aí, cara... É isso aí. E aí vem aquela porrada. Vem aquela porrada. É um Então, choque de realidade, fala assim, caramba. E em muitos casos, Reni, eu já quis expressar para os meus filhos que tudo bem você ser humano, você ter ali a sua fragilidade, mas não ser covarde. E até hoje eu ainda não consegui, não que eu tenha buscado, né? Mas eu não consegui chorar na frente deles. Por quê? Entende? Por quê? E eu vejo que isso eu carrego de uma herança, de uma coisa da minha, sabe? E como que, sem saber, a gente acaba transferindo algumas coisas. Faz sentido, tá? E o Miguel, por exemplo, ele odeia admitir fraqueza. Ele odeia. Ontem, por exemplo, ele foi plantar bananeira, escorregou, bateu de testa no chão. Um galo gigante também. Um galo gigante. E ele ficou... Não, tô bem. Começou a chorar. Mas eu tô bem, sabe? Mas por que tá bem? Não tá bem. Eu tenho esse exemplo com a Maria Clara, né? Por que eu falo muito da Maria Clara um pouco mais? Porque ela é mais ativa, né? Corre mais, brinca mais. Eu acho até por conta da idade, né? Mas às vezes que ela bate, ela se machuca, ela fala... Eu falei, tá doendo? Ela, não tá doendo. Eu falei, tá doendo, filha. Eu sei que tá doendo. Pode falar que tá doendo. Não tem problema nenhum. Quer um gelo? Pai, tá doendo. Você quer um gelo? Quero. Aí eu vou lá e pego um gelo. Mas não, eu falo assim, não é sinal de fraqueza. Cara, tá doendo, tá doendo. Você acha que é demonstrar fraqueza? Tá dizendo que tá doendo? Não. Não é. Não é. Não vai te diminuir nada. Entendeu? Mas essa situação de chorar na frente deles realmente é... Você já chorou na frente deles? Não. Por incrível que pareça, não. Ah, meu Deus. Justamente talvez... Tá vendo só? Talvez por conta dessa herança que a gente vem trazendo, um pouco dessa coisa que tá no nosso subconsciente, e eu acredito muito nisso. O nosso subconsciente vem sendo formado dessa forma. Igual você falou no início, né? Porque o homem não chora, porque o homem tem que ser o provedor, porque o homem... Então, assim, cara, sem a gente perceber, isso tá aqui dentro. Sim. Tá no nosso subconsciente. E a gente, sem querer, a gente transmite isso, cara. Isso é ruim. Isso é ruim demais. Então você acaba, sem perceber, não fazendo isso. Entendeu? E o que eu acho que é errado, né? Porque se você fala com eles que pode chorar, por que você não chora, né? Exato. Ele tem que dar o exemplo, né? E aí uma pergunta provocativa. O que você acredita que você aprendeu sendo pai que você acha que não teria aprendido se não fosse pai? Rapaz... Você só aprendeu porque você se tornou pai. Tão difícil essa pergunta, né? Eu não sei, cara. Eu, assim, sinceramente, hoje... Você deu um spoiler lá no início que você passou a ser um pouco mais responsável, né? Não, foi verdade, eu acho que o caminho é um pouco esse. Eu passei a ser mais responsável. Tentei te ajudar, mas vamos lá. Mas, por exemplo, a questão da própria velocidade dirigindo. Talvez se eu não tivesse sido pai, eu talvez poderia estar andando da mesma forma, um pouco mais rápido, igual eu ando hoje. Não teria cuidado de meu filho faça isso ou não faça aquilo, sei lá, cara, é difícil hoje você... Para mim é difícil eu te dar uma resposta muito exata com relação a isso, entendeu? Mas, sei lá. Te vira aí, meu irmão. Difícil essa pergunta, cara. Reflexões, né? É difícil essa pergunta. Mas eu acho que eu sei
Posso pensar um pouquinho? Pode, eu vou te ajudar. Eu penso que quando eu descobri que eu era pai, eu tinha uma vida muito irresponsável, de certa forma. E eu acho que uma coisa que eu aprendi era que as minhas atitudes sempre, não só as minhas, né, mas do mundo inteiro, mas toda atitude ela tem uma consequência. E eu aprendi que as minhas atitudes elas tiveram consequências e que elas têm consequências. Eu acho que se eu não tivesse sido pai, Reni, se eu não tivesse sido pai, eu posso dizer que eu continuaria sendo essa pessoa muito mais irresponsável, né? E eu tenho um pouco de irresponsabilidade hoje ainda, tá? Mas eu penso que se eu não tivesse sido pai, cara, eu não teria evoluído nesse sentido. Renan, assim, eu nunca fui irresponsável, cara. Pelo menos eu acho que eu nunca fui. Eu sempre fui muito correto com relação às minhas coisas. Nunca fui irresponsável. Isso eu posso dizer. Já fiz algumas besteiras? Fiz, como todo adolescente fez. Todo mundo. Né? Você vai sair com a galera e tal. Sim. Mas nunca fui irresponsável, isso eu nunca fui. Pelo menos eu entendo que não. Quando eu falo irresponsabilidade, era no sentido de, cara, eu olhava muito mais para mim. Eu não olhava tanto para o outro, né? E no seguinte sentido, poxa, eu vou fazer isso aqui, se der certo, deu, se não deu certo, tudo bem também e tal. Eu nunca fui assim. E eu tô me sentindo mal agora, mas... Mas assim... Mas é de cada um. É de cada um. E eu tinha essa questão de, vou viver na vida do jeito que dá e pronto. E não é assim. Isso comigo. Não, eu sempre tive noção de que, você falou assim, eu sempre tive noção de que as minhas ações geram consequências. Tanto para mim quanto para os outros. Por conta do seu pai, né? Então, eu sempre fui um cara muito responsável. Desde pequeno. Eu sempre trouxe isso muito comigo. Talvez porque essa herança veio dele. Meu pai sempre teve a responsabilidade de ser o provedor da casa. Eu via isso nele. Entendeu? Essa preocupação. E talvez isso... Falando por mim, né? Talvez isso me moldou de ser essa pessoa sempre responsável. Desde o início, cara. Desde pequeno. Então... isso está dentro de mim. Então, isso aí... E eu me tornei mais responsável ainda quando nasceu o meu primeiro filho. Tá. Entendeu? E eu mostro isso pra eles. Cara, não tenho hábito de bebida. Talvez se eu tomo um pouquinho de vinho com os amigos, tal, em alguma situação. Tá, você não é dado ao álcool. Isso aí. Tudo bem, sem julgamentos. Agora, Mas já fiz algumas besteiras na escola. Esse era o ponto. E eu tive uma conversa com meu filho sobre isso. Ele falou, pai, não acredito que você já fez isso. Eu falei, pois é, rapaz, mas não faz isso mais não. Questão de responsabilidades, né? Você sabe, e eu acredito que você lembre quais foram os erros que você cometeu com os seus filhos. Se você disser que nunca errou com eles, eu vou parar a gravação aqui agora. Não. E aí você sabe os erros que você já teve com seus filhos e não vou pedir para você pontuar aqui. O objetivo não é expor. Mas, o que você aprendeu com esse erro? E o que você trabalhou para que esse erro ele não aconteça? Porque, assim, a ideia é... Cara... O que impacto que esse erro, quando você... Cara, eu errei, assim... O que isso aconteceu com você? Porque aí entra aquela conversa que a gente estava falando antes lá. A gente se blinda de não querer mostrar... A gente é homem e não sei o quê. E a gente não é autorizado pela sociedade, como se a sociedade precisasse autorizar, né? Mas a gente não é autorizado pela sociedade a ser nós mesmos. A sermos nós mesmos. Mas aí, quando acontece uma falha... A gente carrega uma culpa, a gente carrega uma dor e não sei o quê. Como é que você lida com esse sentimento? Eu vou te dar um exemplo atual. Atual, hoje. Né? Um erro que eu cometo hoje.
e que eu estou buscando trabalhar muito isso, e eu admito isso, vou admitir, eu acho que é legal admitir, eu às vezes converso pouco com meu filho. Hoje, estou falando hoje, em 2024, né? Coisa que não deveria acontecer. Mas talvez eu tenha um pouco de herança, porque eu não lembro, igual você falou, a gente falou, né? Eu não lembro, não tenho muitas lembranças de meu pai brincar muito comigo, de meu pai conversar muito comigo. Não o culpo por nada disso, por favor. Mas é um erro que eu cometo hoje. Eu estou cometendo, na verdade, de conversar pouco com meu filho mais velho. Então, é uma coisa que eu estou trabalhando isso dentro de mim e eu preciso mudar isso. De conversar mais. Mas e aí, como é que você lida com isso, cara? Eu tô te falando isso. É frustrante para mim. É frustrante para mim. É uma dor que eu sinto. Mas você coloca a posição, tipo, eu vou conversar com ele, e aí na hora que chega na hora e não consegue... Às vezes a gente tem isso. Às vezes eu sinto, falei, cara, o que eu vou conversar com uma criança de 13 anos? O que eu posso conversar? Será que ele vai entender de economia? Será que vai entender de política? Mas eu converso, eu acabo conversando. Você conversar de Beyblade, de Fortnite, de Ben 10... Por incrível que pareça, eu raramente converso com ele de videogame. Ele joga videogame, é uma briga lá em casa com a minha esposa, né? E eu gosto. Uma coisa que eu mudei, tá aí, uma coisa que eu mudei quando ele nasceu. Eu gostava muito de jogos, de videogame. Eu simplesmente parei de jogar quando ele nasceu. Olha aí. Eu parei. Eu tomava refrigerante. Parou também? Parei. A minha filha tem 9 anos, ela nunca tomou refrigerante. O meu filho tem 13 anos, ele foi tomar refrigerante agora com 13 anos. O Emanuel hoje ele tá com 9 anos, ele também não gosta, não é que ele não tenha tomado, ele não gosta de refrigerante. Então, eu tô tratando... Mas eu tomo. Eu não tomo não. Mas é um erro que eu tô buscando corrigir. Entendeu? Eu sei que eu tenho que corrigir, porque isso, quer dizer, se eu falo pro meu filho que ele pode confiar em mim, então eu tenho que conversar. E tá bacana, porque eu tô tratando isso. Ontem, meu filho foi fazer funcional comigo ontem. A gente treinou junto e a gente começou a conversar depois dentro do carro. A gente veio para Vila Velha sobre tecnologia. Eu estou conversando com meu filho sobre investimentos. Meu filho já está aprendendo sobre investimentos. Olha aí, cara, que massa. Entendeu? Meu filho eu já criei para o meu filho uma carteira de investimentos na Bolsa de Valores. Coisa que eu não tive esse ensinamento lá atrás. Entendeu? Então eu estou ensinando. Olha que legal, mais um exemplo, né? Eu não tive esse ensinamento de educação financeira. E com os dois, a minha Maria Clara hoje já tem um dinheirinho todo mês ou todo dia. Ela pergunta, quanto é que eu tenho lá aplicado? Tem uma mesadinha já? Tem. Massa. Então, assim, hoje eu sei, eu estou buscando essa correção desse meu erro. Eu falei, cara, eu tenho que conversar mais, não importa. Vou falar com meu filho de política, de economia. Se ele não entender, mas vamos desenvolver, entendeu? Aí a gente já tá naquela fase, né, das namoradinhas, e aí já começa a conversar, começa a botar uma pressão. Olha aí, ó a pressão psicológica do pai, né? Sociedade machista? Mas eu falo com ele assim, meu filho, respeite muito, porque você tem uma irmã, principalmente por isso também. Mesmo que você não tivesse tido uma irmã, mas tem que respeitar, cara. Eu sempre respeitei. Sempre respeitei. Isso é algo que eu bato forte, bater no sentido de paulatinamente, fico martelando neles. Respeite. Falo isso o tempo todo, meus filhos. Para você ser respeitado. Isso aí. E imponha limites, né? Aí, outras questões com relação a não esconder. E uma coisa que eu falo muito com os meus filhos, assim, que eu não abro mão. E eu já me coloquei em alguns apuros com relação a isso. Que é o quê? Eu chegar para eles e falar assim, olha, não existe segredos entre adultos e crianças. Aqui em casa não existe segredos entre adultos e crianças. Por quê? Algum dia eu tenho um episódio com o José. Algum dia alguém chegar pro meu filho e falar, olha, não faz isso. Aliás, vamos fazer isso aqui, mas não fala pro papai e pra mamãe.
Falo isso direto com eles. Isso não tem aqui em casa. Eu falo, não, isso não existe. Isso não tem. E aí já pegamos questão de vó, já pegamos questão de amiguinho de escola e não sei o que. Agora teve uma vez, a enrascada que eu tava falando que eu me meti, né? Qual foi a enrascada? Eu queria fazer uma surpresa de aniversário pro Miguel. E como é que falava pro Emanuel que era segredo? Não existe segredo. Não existe segredo. Eu falei assim, filho, é uma surpresa. Nós vamos fazer uma surpresa pra ele e vamos ficar entre a gente. É um segredo, pai? Eu ficava assim, sabe? Eu falei, não, é meu filho. Então, quando isso acontece... Entende? Bota a gente numa encruzilhada. Quando isso acontece lá em casa, a gente fica só entre eu e Shirley. Porque se contar pra Maria Clara, ela vai dedurar. E é isso, parte desse exemplo. Agora... Mas você estava falando esse negócio do segredo, né? Aham. Tem um dia agora recente. Eu peguei o telefone do José e fui botar para carregar. E quando você bota para carregar, ele liga, né? O aparelho liga automaticamente. E tava lá Ele ativa a tela, né? Ele ativa a tela e o WhatsApp dele estava aberto. Numa conversa com uma amiga dele. Eu falei, deixa eu olhar isso aqui. E assim... A gente bota regras para ter horário para dormir. Embora a gente tenha dormido um pouco mais tarde, mas a gente sempre tenta dormir mais cedo. Mas no final de semana, que é de sexta para sábado, domingo, eu permito que eles fiquem assistindo televisão. Um dia um pouco mais da liberdade, né? Isso aí. E eu lendo a conversa que eu tive, que ele estava tendo com a amiga dele, eu descobri que naquele dia, naquela sexta-feira, de sexta para sábado, ele simplesmente foi dormir 5 horas da manhã. Eu falei, como assim 5 horas da manhã? Aquilo eu falei, como assim 5 horas da manhã? Eu falei, não tô acreditando. Aí ele falou, não, inteligência artificial, pai, foi aí, sozinho. Eu fui conversar com ele sobre esse assunto, ele ficou muito bravo comigo. Se sentiu invadido? Se sentiu invadido? Porque eu tenho meus segredos. Eu falei, meu filho, com pai e mãe você não tem que ter segredo, cara. Você tem seus segredos, eu vou pegar o seu WhatsApp para olhar. Eu peguei meu telefone... Dá licença, peguei meu telefone. Toma. Você tem a senha do meu telefone celular. Você e sua irmã têm. Se vocês têm, eu não tenho segredo com vocês. Pode olhar. Eu falei outra coisa, cara. Prerrogativa minha e da sua mãe. Nós temos o direito e o dever de olhar com quem você está conversando, o que você está conversando. Quer você queira ou quer não. O dia que você tiver 18 anos, se tiver sua vida própria, cara, você vai tomar conta do teu nariz. Mas enquanto isso, meu amigo, não tem segredo. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você disse para mim que no final de semana eu posso dormir eu posso ficar acordado até mais tarde. Aí eu engoli seco. Aí a regra. Eu engoli seco, eu tinha falado realmente, mas eu falei, tudo bem, mas abusar não, né, cara? Isso é abuso. Você ficar até 1 hora, 2 horas da manhã, tem problema. Mas até 5 horas, não, meu filho, é abuso. Abuso eu não vou tolerar. Aí não, tudo bem, pediu desculpa, entendeu, tal, mas... E resolveu. Acontece. É isso. Agora, Reni, agora a gente caminhando aí pro encerramento da nossa conversa. Bacana. Vamos dar um salto pro futuro. E agora você vai olhar para aquela câmera ali. Para aquela bonitinha ali. Aquela bonitinha ali. Você vai olhar para aquela câmera ali e aí você vai mandar um recado pro José e pra Maria Clara. O dia que eles verem esse vídeo. Quando verem esse vídeo. Então você vai deixar um recadinho para eles. Deixa um recadinho primeiro pro mais velho, depois um recadinho pro mais novo. Eu sempre dou o mesmo recado pros dois. Sempre falo pros dois assim: sejam pessoas do bem. Sejam pessoas que trabalhem, que tenham a sua independência. Eu falo que minha filha assim, eu quero ter um Tesla. Tô dando propaganda, né? Eu falei, legal. Então você estuda muito. E eu falo, filhos, estudem, tenham um bom rendimento, para não ter que depender de ninguém. Tenham temor a Deus, porque nunca abandone Deus, porque por pior que seja a situação, Ele nunca vai nos abandonar. E é isso que eu falo com eles. E sejam felizes. Entendeu? Criem o futuro de vocês.
É isso que eu falo, cara. É isso que eu deixo de mensagem para os dois. Papai ama vocês. Show de bola. Entendeu? Reni, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço, cara. Foi um bate-papo muito legal. Dizer que eu não... E assim, tem algumas pessoas que já me perguntaram, me questionam, e eu quero dizer isso aqui. Eu não sei com que o Reni trabalha, por mais que eu saiba, eu conheça a empresa dele, ele já me falou da empresa dele algumas vezes, mas eu não trouxe ele aqui para... Eu não vim conhecer o profissional Reni. Uhum. Né? Não quero saber... Não é que eu não queira, né? O interesse dessa conversa aqui não é esse. Não é falar de negócios, não é falar de profissão, não é falar de conquistas, né, pessoais. Mas eu acho que uma conquista individual nossa, que é ser pai, é uma conquista inestimável. E eu queria, e eu quero, assim, continuar trazendo esses pais, pra gente ter esse tipo de conversa, porque, cara, Reni, quando foi a última vez que você teve tanto tempo pra ter esse tipo de conversa? Cara, pra ser sincero, eu nunca tive. E é legal. Eu acho que vocês estavam fazendo um trabalho muito bacana. É uma oportunidade ímpar. E eu quando eu vim pra cá, eu falei, cara, o que eu vou falar, né? Como eu vou me comportar? O que vai me perguntar? O que eu vou dizer? A gente fica nervoso, né? Fica assim, eu não digo nervoso, mas cria aquela ansiedade. Assim, pô... E foi difícil? Não, cara, não foi. Foi muito legal, foi muito Tá vendo? bacana, foi uma coisa muito, muito natural. Falar de filho é massa, cara. Falar de filho é massa. Falar de filho é massa, Falar cara. de filho é E a massa. gente não fala. E a é gente muito não legal tem quando lugar você pra falar. vê as pessoas elogiando o filho de vocês, né? Com os nossos filhos, elogiando nossos filhos. Poxa, que menino bonito. Ontem eu recebi um elogio, né, da minha fisioterapeuta, que ela conhece meu filho, mas tem muito tempo que não via, né? E ele foi treinar comigo ontem lá no estúdio dela. Ela olhou pra mim assim, é o José? Eu falei, é o José. Ele, cara, que menino lindo. Eu falei, pois é, tá grande, né? E é bacana isso. Eu falei, pois é, meu filho é bonito. Pois é. E é legal falar de filhos, cara. É muito legal. É massa trocar falar de essa filho. experiência, né? Igual você tem os 4, né? Sim. É uma experiência muito única. Eu te falo que é uma experiência única, cara. Ser pai é uma experiência única. Ele é muito desafiador. Então, mas é gratificante, cara. Demais. É legal. É gratificante demais. É legal. Então, deixo aqui o convite, né, que venham outros pais. Né? Podem vir. Roberta, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Você ouviu? Clec, clec. As câmeras desativando. Legal. Já tá acabando. E aí? Cara, você me fez chorar. Eu? Aham. Por quê? Pô, até eu desculpa, Tá vendo cara, só? eu me emocionei aqui. Não, Na filha da minha filha. Desculpa por quê? Foi massa, mas eu... Desculpa. eu me emocionei. Ô, Reni, tá gravando ainda. Tá gravando ainda. Eu precisei parar aqui pra poder olhar as câmeras enfim. Por que pedir desculpa? Não sei, cara, mas assim... Eu sei. entendo. Eu sou esse cara também. Eu sou esse cara também que pede Mas, desculpa porque chorou, pede desculpa, Mas pede você desculpa. é pai, você sabe quando envolve o filho numa situação... Na pandemia, isso aconteceu na pandemia. O José não teve esse problema, né? Porque o José, ele manteve as aulas, né? Então ele tinha contato com os amigos, por mais que a gente estivesse em isolamento, ele tinha as aulas, estava tendo as aulas online, estava tendo contato, depois brincava com os amigos. Então, assim, a Maria Clara não. Ela ficou sozinha, não tinha aula. Ela tinha uma aula uma vez por semana e olha lá. Aula online, né? Pois é. Ela perdeu... Você imagina, a Maria Clara estava com 9 anos hoje, ela estava com 5, né? 5, 4 anos por 4, aí. 5 anos. Imagina uma criança de 4, 5 anos, cara. Isolada. Eu sei, eu tive isso também. Pois é. E não ter contato com os amigos, não ter com quem brincar, e não ter atenção porque a mãe estava trabalhando, porque eu estava indo e voltando. A gente passou, né, na casa da minha cunhada, lá em São Mateus, que é uma chácara muito bacana, então a gente foi para lá na questão do isolamento. Eu ficava indo e voltando toda semana. Cara, e a minha esposa trabalhando e o José com os amigos, ela ficou isolada. Imagina para uma criança de 4 ou 5 anos, cara. Pesado, né? Pesado. Então assim, o objetivo desse podcast é a gente ter esse lugar pra gente desabafar, Foi legal. pra gente conversar e... Agradeço o convite. E deixa, cara, é assim, eu me vejo muito assim, sabe, o Reni,
porque eu entendo a sua posição quando você fala, cara, desculpa porque eu me emocionei. Mas a gente... Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. A gente não precisa pedir desculpa por mostrar quem nós somos. Mas você vê que é automático, né? Automático, cara. É automático. Mas assim, fala pai é isso. Você que quiser colaborar, patrocinando a gente, você viu, eu precisei parar várias vezes aqui para olhar a questão das câmeras, mas estamos recebendo patrocínios, temos apoios e serão super bem-vindos. Que outros pais, outras histórias, e teve uma pessoa que participou aqui, que ele falou assim, Renan, obrigado por me deixar contar uma história comum. É isso aí. É um dia a dia. Então, Reni, esse bate-papo aqui é um bate-papo maneiro entre nós, mas eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Eu espero que sim, cara. Eu espero que tenha valido a pena. Porque é algo... E pra mim, porque é algo que transforma, é algo que relaxa. Pronto, então já tem um objetivo já. Confesso a você que eu estou saindo daqui mais... Saindo diferente. Feliz por poder compartilhar. Gostei, cara, legal. E vou te falar que vai me fazer um pai melhor. De coração. Vai me fazer um pai melhor. Aí. Então, Reni, obrigado mais uma vez, cara. Foi muito massa. E essa é a 2ª temporada do podcast Fala Pai, né? De novo, fazendo aí apresentando uma oportunidade, né? Estamos recebendo apoios e patrocínios para poder seguir produzindo isso. A intenção é que a gente tenha esse lugar de sermos nós mesmos, falar dos nossos filhos, que é algo tão bacana. Pô, o Reni falando aqui, se emocionando, eu me emocionei aqui também. Não vou pedir desculpa por isso, que eu quero que meu filho veja que eu choro também, que faz parte. E eu tenho certeza que ficaríamos muito mais tempos aqui. Mas, como pais, temos responsabilidades. A Maria Clara está esperando ele para levá-la para a escola. E o Emanuel, o Miguel e o Daniel também estão me esperando para levar para a escola. Então, eu quero fazer uma interrupção dessa conversa aqui, te convidar para você voltar para aqui em outro momento, para a gente continuar esse papo. Vamos. Beleza, sim. Meu irmão? Vai ser um prazer. Tamo junto. Isso aí. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. E aí? Massa. Foi massa, velho. Curtiu? Foi uma massa. Eu achei que eu vou ficar nervoso com esse troço na minha frente.